Para quem é novo, tá chegando por agora e não me conhece, eu sou a Bruna Camargo, eu sou especialista em viagens e sou fundadora do Fórmula de Viagem. E o objetivo aqui do Fórmula é te ajudar a realizar as viagens dos teus sonhos, economizando, podendo viajar mais. Tudo isso através do planejamento de viagens, do planejamento das suas viagens por conta própria. E no vídeo de hoje, a gente vai conhecer alguns dos erros mais comuns que os viajantes cometem nas suas viagens, né, e que impactam em custos desnecessários, tá? Esse bate-papo aqui vale tanto para você que já é um viajante experiente, quanto para você que está iniciando nesse mundo das viagens, né? Quem já faz parte desse mundo vai poder identificar alguns erros que já comete e ajustar o rumo a partir de agora. E para quem tá começando, já vai poder começar com o pé direito, sabendo quais são esses erros, né? E como não cometê-los, né? Como desviar de todos esses erros. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns erros, né? E vou dar exemplos do quanto isso pode impactar, né, em custos nas nossas viagens. E outro ponto importante é que eu vou trazer aqui alguns erros, né? Em torno de 6 erros, bem específicos e bem comuns. É claro que existem outros erros que a gente pode cometer nesse mundo de viagens, mas a gente ficaria aqui a noite inteira conversando sobre todos eles. Então eu vou trazer alguns exemplos para você já ver que impactos isso tem no nosso dia a dia de viajante. Erro número 1. E não é número 1 necessariamente em ordem de prioridade, tá? Não é que é o mais crítico, tá? É só pra gente enumerar, tá? Então, número 1. Não entender como funciona o universo de passagens aéreas. E aqui, por exemplo, é você não ter familiaridade com passagens aéreas, assim, de não ter o costume de pesquisar muito antes, ou você sempre usa agências de viagens, né, outras pessoas para pesquisar para você, então você não tem esse hábito, não conhece esse universo, não conhece que são valores comuns para aquele destino que você quer visitar, para aquela época do ano que você quer visitar. Você não sabe se tá acima, se tá abaixo, se aquela promoção que apareceu é realmente uma boa promoção. E aí, com isso, você pode, em muitos casos, acabar gastando mais do que o necessário na sua passagem aérea por não ter esse dinamismo, esse conhecimento maior sobre passagens aéreas. E aí, aqui, a gente pode começar já a ter alguns gastos desnecessários. E aí, eu vou te dar um exemplo, e vou tentar trazer exemplos em tudo. E se vocês tiverem exemplos para complementar, podem ir me falando, tá? Vou dar um exemplo do que aconteceu na minha viagem de 2019 para o Canadá, que foi a última grande viagem que eu fiz, né? Porque 2020, vocês sabem tão bem quanto eu que foi um pouco complexo, então não tive muitas viagens em 2020, mas em 2019 eu tive a minha última grande viagem para o Canadá. E eu comecei a acompanhar, né, meses antes da data da minha viagem, acompanhar as passagens aéreas, saindo aqui do aeroporto mais próximo da minha casa, que é Florianópolis, né? Eu moro do lado, eu moro em São José. E também olhava saindo de São Paulo, né? Desconsiderando Florianópolis da conta, porque eu sabia que tinha uma grande chance dos valores serem menores saindo de lá. Mas aqui partindo do pressuposto que eu já conheço. Mesmo que você não tenha essa noção, é sempre importante você pesquisar, além do voo saindo do aeroporto mais próximo da sua casa, pesquisar também dos grandes centros como São Paulo e Rio, Brasília também, porque são lugares que têm voos direto, aqui nesse exemplo para fora do Brasil, e tem chances dos valores serem bons. E o que acontece? O que aconteceu na época? Os voos saindo de Florianópolis para Vancouver, que era o meu destino no Canadá, estavam em torno de R$4.000. Eles oscilavam um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, né? Cada vez que eu pesquisava. Oscilava entre uns 3.800 a uns 4.200, 4.300. Quando eu pesquisava somente, né, a saída de São Paulo, esses valores já baixavam aí para uns R$2.500, R$2.800, tirando Florianópolis da conta. E aí eu sei, por, né, ser a minha cidade comum, que eu consigo pegar uma passagem para São Paulo entre
250 a 400 reais Florianópolis, São Paulo e de volta. Então, essa diferença que estava dando dos 4 mil para os 2.500, por exemplo, era muito alta, né? 1.500 reais de diferença. Então, sabendo disso, eu quebrei as minhas passagens. Eu não comprei o meu voo internacional saindo de Florianópolis. Eu comprei o meu voo internacional saindo de São Paulo e contornei esse custo a mais que eu teria. E o que acontece aqui é que muitas pessoas não sabem que elas podem fazer isso, ou elas têm medo de fazer isso, de fazer essa quebra de passagem aérea. O que a gente tem que fazer para não termos problemas? Porque o que acontece? Se eu tô comprando a minha passagem aérea internacional saindo de São Paulo, quer dizer que aqui eu tô comprando de Florianópolis não tem ligação nenhuma com esta passagem saindo de São Paulo. Então, eu preciso garantir da minha parte que eu chegarei em São Paulo com bastante antecedência para embarcar para o meu voo internacional. Porque se eu perder o meu voo internacional, não tem por causa do voo anterior, a companhia não tem nada a ver com isso, porque eu não fiz a mesma compra, não é o mesmo bilhete. E aí, o que eu faço nesses casos? Eu compro com várias horas de distância entre um voo e outro. Nesse exemplo aqui, o meu voo para o Canadá saía à noite, por volta de umas 11 horas da noite, e eu saí de Florianópolis para São Paulo por volta do meio-dia, 1h da tarde. Então, eu cheguei no começo da tarde em São Paulo, fiquei no aeroporto esperando chegar mais perto da hora de eu poder embarcar, entrei na área de embarque, e aí fiquei lá esperando o meu voo. Fiquei meio-dia no aeroporto? Fiquei meio-dia no aeroporto, mas por quanto de diferença? Eu paguei R$ 2.132. Vou até mostrar aqui pra vocês, eu fiz alguns slides. Eu sei que tá pequenininho ali o print, é o print da minha passagem mesmo, acabou ficando pequeno aqui, mas o que eu queria que você visse? O valor, na verdade eu falei 2.132, são 2.134, tá? Esse foi o valor por pessoa saindo de São Paulo para Vancouver. Não era um voo direto, até porque não existe o voo direto do Brasil para Vancouver. Era um voo com conexão nos Estados Unidos para depois eu chegar no Canadá. A minha passagem Florianópolis, São Paulo, eu resgatei com milhas, eu tinha pontuação suficiente para resgatar, então eu não paguei essa passagem, mas mesmo se eu tivesse pago em torno de R$300, ainda assim teria sido vantajoso. Eu só precisei pagar pela bagagem despachada de Florianópolis até São Paulo, e aqui no exemplo tá só R$60, porque como eu só despachei uma bagagem, é como se o custo fosse dividido por mim e pelo Felipe, né? Nós dois fizemos essa viagem, a 2.134 cada um, mais os R$60 de bagagem despachada. Então, aqui neste exemplo, meu exemplo real, eu economizei R$1.805 comparando com a média de 4.000 que eu tava encontrando para sair de Florianópolis. R$1.800 é uma economia que eu considero bem justa para eu passar meio-dia no aeroporto, meio que sem fazer nada, até poder pegar o meu próximo voo. Então, não tinha como deixar passar isso aqui, tá? Então, quando a gente conhece, né, sobre o universo de passagens, sabe as nossas possibilidades, a gente contorna esse tipo de situação, né? E um outro ponto bem importante aqui nas passagens, que a gente tem que ter essa noção, é que é fundamental que a gente acompanhe por um bom tempo, né? Faça com frequência um acompanhamento da passagem aérea, pra gente entender quais são custos normais e quais não são. Então, eu fiz esse acompanhamento e tive essa clareza do que era normal e do que não era. E que São Paulo era melhor do que Florianópolis para eu comprar essa passagem. Então, isso tudo a gente vai praticando em cada uma das viagens e com o tempo a gente vai ganhando mais conhecimento e mais confiança para eliminar qualquer erro que a gente possa cometer com passagens aéreas, tá? Erro número 2. E esse aqui é um erro que às vezes é polêmico porque nem todo mundo concorda comigo, mas eu insisto que ele é um erro, que é colocar muitas cidades em uma viagem. E esse aqui é um clássico. Ele afeta, além de afetar em custo, porque quanto mais cidades, né, eu coloco na minha viagem, via de regra, mais deslocamentos eu faço, a chance que eu tenho é de gastar mais, né? Tô fazendo mais deslocamentos. Mas ele impacta também em aproveitamento da viagem, ele impacta drasticamente em aproveitamento da viagem. Então, quanto mais cidades eu coloco, mais corrida a minha viagem é, né? Mais desesperador é o negócio e eu ainda gasto me deslocando.
e ainda corro o risco de gastar mais em hospedagem, porque eu fico pouquíssimos dias, aí eu posso pegar diárias mais caras, e assim vai. Tem outros impactos que às vezes a gente nem enxerga. E aí aqui, eu vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo de uma viagem de 20 dias, tá? Vamos considerar a ida e a volta, então tinha uns 18 dias aproveitáveis, tá? Os números que eu vou te mostrar são de uma viagem real que aconteceram em fevereiro do ano passado, uma das últimas viagens que os meus clientes e alunos conseguiram fazer antes da pandemia, foi uma viagem para a Europa. Então, depois de conversar com esse casal que faria essa viagem, eles optaram por menos cidades, porque eles tinham esses 20 dias disponíveis, eles queriam num começo mais cidades, e aí no final eles acabaram optando por 3 cidades, porque eles viram que era mais vantajoso. Mas no primeiro cenário, eram 6 cidades. Ficava uma média de 3 dias por cidade. E aí tinha, nessa lista, Paris, tinha Londres, tinha Barcelona, tinha Lisboa, tinha Roma. Não lembro exatamente todas as viagens, de todas as cidades, mas eram todas cidades grandes, cidades que têm muitas atrações. Então você imagina ficar só 3 dias em cada uma dessas cidades. Em cidades grandes, repletas de atrações como essas que eu falei, como Nova York, como Los Angeles, como Rio de Janeiro, como São Paulo. Né? Vamos pensar nas nossas cidades também, né? Que a gente também tem cidades grandes cheias de atração. Então é quase assim... É um desperdício ficar tão pouco tempo e perder tanto tempo se deslocando, tá? Então fica tudo muito corrido e a gente não aproveita tanto. E aí vou te mostrar aqui o impacto, no exemplo deles, o impacto financeiro. Então nessa primeira combinação aqui só de passagens, eles queriam visitar Paris, queriam visitar Londres, Roma, Barcelona e Lisboa. Eram 5, não eram 6, na verdade. 5 cidades, tá? E aí tava dando um total de 4.284 se eles fizessem todos esses deslocamentos, e ainda tinha a desvantagem deles perderem tempo, né? Eles iam se deslocar muito, iam ficar pouco tempo em cada cidade, iam aproveitar menos. E aí, conversando com eles, a gente refez a combinação e ficou só com Roma, Paris e Londres, tá? Tiramos alguns dos deslocamentos deles. A diferença foi, aqui nesse exemplo, de R$347. Aí você pode pensar, nossa, Bruna, né? Não é tanta diferença assim. Só que podem ser R$347 em cada tópico da viagem que você pode estar deixando de economizar por olhar para esse valor e dizer são só R$347. Aí se eu olho para passagens e digo só R$347, aí em hospedagens eu falo a mesma coisa, na alimentação eu falo a mesma coisa, nos passeios eu falo a mesma coisa, são R$350 a mais que eu tô somando em cada uma delas, vira 700, vira 1.400, tudo isso vai somando, tá? Então a gente não pode ignorar nem menosprezar só porque parece pouca economia, porque aqui é só um tópico, mas tem todos os outros que eu posso estar economizando essas diferenças, tá? Então aqui eles não estão perdendo em qualidade, muito pelo contrário, eles estão ganhando em qualidade de viagem, fazendo essa escolha de visitar menos cidades, sabendo que tem um impacto no aproveitamento e também um impacto financeiro, tá? Então esse aqui é o erro 2, que a gente deve evitar, que é colocar muitas cidades na nossa viagem. Erro 3 é levar muita bagagem. Quando a gente leva bagagem demais, é sinal de que a gente tá levando mala despachada, né? Malas grandes que precisam ser despachadas. 1, 2 malas por pessoa, talvez, né? Dependendo para onde a gente tá indo, quantas pessoas são. E aí, isso pode se tornar um problema quando a gente tem diversos deslocamentos para fazer. Se eu tô indo para ficar numa única cidade ou 2 cidades no máximo, que eu não tenho tanto deslocamento interno, eu até não gasto tanto. Mas, se eu tenho mais deslocamentos, eu vou gastar, principalmente se eu fizer eles todos de avião. Porque assim como aqui dentro do Brasil, né, nos nossos voos internos, a gente tem que pagar pela mala despachada, nos outros países é a mesma coisa. E em lugares como a Europa, por exemplo, que a circulação é livre, como se eles fossem um grande país, quando eu me desloco, faço um voo, principalmente de low cost, de um país para outro, eu pago por essa mala despachada. Sempre, raramente, eu não pago. E se eu não
pago, se ela tá inclusa na passagem, a passagem é mais cara bem mais cara do que as outras passagens, tá? Então a bagagem é um ponto de custo a mais. Fora, de novo, que também é um trambolho que nos atrapalha. Se a gente leva malas muito grandes, ou se a gente leva pelo menos uma bagagem grande por pessoa, é uma coisa a mais que você tem que carregar. Dependendo de onde você se hospedar, não tem elevador, você tem que subir com uma mala grande. Dependendo da quantidade de malas que você tem que contratar um transfer particular ou pagar um táxi, porque você não consegue pegar transporte público com aquelas bagagens, porque são muitas. Então, vai desencadeando outros custos também, que não só a bagagem, tá? E aí, eu trouxe também aqui um exemplo pra gente. Eu peguei hoje, eu dei esse print hoje no site da Ryanair, que é uma das low costs mais famosas da Europa. Mesmo quem não tenha ido pra Europa, com certeza já ouviu falar dessa empresa. E aí, a Ryanair, hoje em dia, inclusive, ela já chegou num nível que ela cobra, inclusive, pela mala de mão, tá? Você só não tem cobrança se você viajar só com uma mochilinha ou só com uma bolsa. Um único item pequeno que caiba embaixo ali do seu pé, aí você pegaria aquele exemplo ali de 15 euros de Lisboa para Paris, esse exemplo que eu peguei, tá? Mas aí, supondo que você viaje só com a mala de mão, você vai pagar a segunda tarifa, que seria de 37,84 euros, para você viajar com uma bagagem de mão e uma mochilinha ou uma bolsinha. Então, esse seria o nosso cenário normal, porque aí sem bagagem nenhuma a gente não vai conseguir viajar. Agora, se você pega a bagagem de porão, que eles chamam, é a tarifa de baixo, R$ 46,98. Quase 10 euros a mais. E aí, são 10 euros a mais por deslocamento. Se a gente pegasse o exemplo aqui dessa viagem que eu mencionei para vocês de fevereiro, seriam pelo menos 2 deslocamentos que eu teria que pagar bagagem. R$ 6,52 é o preço do euro hoje, do euro comercial, 21 de janeiro. Isso nos daria, nesse exemplo, de novo, vocês vão dizer que parece pouco, porque olhando ele isolado, ele é pouco nesse exemplo aqui que eu tô dando. 10 euros vezes R$ 6,52 daria R$ 65,20, sendo que são 2 deslocamentos, dá R$ 130,40. Seriam R$ 130,40 economizados, que você não gastaria por não levar uma bagagem despachada, por levar uma única bagagem. E esse é um exemplo de 2 deslocamentos. Imagina se você ainda fica no erro anterior, que é o erro de fazer muitas cidades numa mesma viagem, você se desloca 3, 4, 5 vezes e faz todas elas, ou a maioria delas, de avião. Você vai pagar por esse despacho dessa mala todas as vezes que você se deslocar. E aí é um custo que vai somando. Então esse aqui é um custo evidente, um custo real, e como eu falei, tem custos que a gente não enxerga, como uma possível contratação de um transfer privado ao invés de pegar um transporte público, porque eu tenho muita bagagem, e fora o transtorno de ficar andando com essa mala, tá bom? Então vamos lá, número 4 é não estimar os custos no início do planejamento, é não levantar os custos, né, que a minha viagem pode ter. Por que esse daqui é um erro? Porque se eu não faço uma estimativa, se eu não faço estimativa nenhuma, ou se eu só me baseio pelo quanto o meu amigo gastou na viagem dele, ou quanto eu encontrei naquele site de viagem falando que em média gasta-se tanto, e vou baseado só na média dos outros, eu não tenho o meu parâmetro. Então eu vou fazendo as minhas compras e as minhas reservas sem saber exatamente se aquilo tá bom ou não. E aí, se eu ainda não faço o acompanhamento das passagens aéreas, não entendo quais são as médias de preço, aí mesmo que eu não sei quanto que eu tô pagando nas coisas, tá? Isso vai virando uma bola de neve. E aí, como é que eu vou saber se eu tô economizando ou se eu tô gastando a mais do que eu precisaria gastar pro meu estilo de viagem se eu não tenho base nenhuma para comparar? Então, a estimativa, ela serve mais como uma base, e aí dessa base eu vou traçar ações, né? Eu tenho aquele valor ali padrão e eu penso, beleza, o que eu preciso fazer para diminuir esse valor? Tem como? E aí eu vou atrás do que eu posso fazer para tentar diminuir aquele valor, e aí eu sei, né, que eu estou fazendo mais barato do que eu poderia fazer, ao invés de eu simplesmente ir comprando e ir gastando e depois eu tenho uma soma
total, tá? Falo isso aqui pra vocês também de experiência. Muitas das coisas que eu relato, dos erros que eu trago, são coisas que eu também vivi no passado, né? Que eu vivi no começo da minha jornada viajante, há alguns anos atrás. O nível de informação, né, de acesso à informação que a gente tem hoje não é o mesmo, por mais que não pareça muita coisa. Há 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a organizar a primeira viagem, mas ainda assim a internet não era dessa forma, a gente não tinha tanta informação dessa forma. O Instagram mesmo tava só começando, ninguém nem tava rodando conteúdo dentro do Instagram. Então era difícil encontrar as informações. Então eu cometi vários desses erros que eu apresento para vocês também. E a minha intenção de falar e mostrar os impactos é para que vocês não cometam. Vocês não precisem passar uma primeira vez para daí saber o que acontece. Vocês estão recebendo a informação e saber, olha só, se você for por esse caminho, acontece. Então, fica atento, não vai, tá? E a minha primeira viagem grande, que foi uma viagem para os Estados Unidos, eu não tinha uma estimativa. Eu fui fazendo as coisas, né? Fui executando. E aí, no final, aquilo tinha virado uma bola de neve gigantesca, num custo gigantesco. Então, virou uma bola de neve. Eu não tinha base nenhuma para comparar, tá? Então, a gente precisa resolver essa questão aqui. Número 5. Esse aqui também, nem todo mundo concorda comigo, às vezes um pouco polêmico, mas eu ainda sigo considerando ele um erro, que é não dar atenção para o planejamento da nossa alimentação e também não saber quanto que a gente vai gastar com esse tópico específico em viagem. E por que ele tem um destaque, né? Que ele é um erro destacado? Porque a alimentação nas viagens é um tópico pesado, né? É um dos custos, pode ser um dos custos mais caros de uma viagem, principalmente quando a gente, né, está falando de viagens internacionais com moedas mais valorizadas que a nossa, né? A hora que a gente converte uma refeição, o valor pode ser assustador. Converter o valor de um hambúrguer e descobrir que eu tô pagando 70, 80 reais num hambúrguer, que aqui no Brasil eu pagaria 30, dependendo da cidade onde você mora, pode ser que 30 seja muito ou pouco, mas enfim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa orçar essa alimentação, tá? A gente precisa levantar esses custos. E a alimentação é um tópico da estimativa dos custos de viagem, então a gente também vai ver semana que vem como faz esse levantamento desses valores pra gente ter uma noção. E também para não se basear só em informações prontas de quanto meu amigo gastou de alimentação, de quanto aqueles amigos dos meus pais gastaram, de quanto tá naquele blog de viagem falando que é o valor normal de uma refeição, porque depende muito das nossas escolhas, do quanto a gente está disposto também a gastar e o quanto a gente não quer gastar tanto. Quando a gente faz uma viagem mais longa, é normal. Claro, a gente quer provar diversas comidas diferentes, mas chega uma hora que a gente dá uma cansada. A gente quer buscar uma coisa mais do nosso dia a dia para comer, uma coisa mais saudável para quem é mais saudável. Então, a gente pode aproveitar justamente isso para fazer um equilíbrio na nossa alimentação e fazer esse planejamento que eu mencionei. Então, primeiro eu sei quanto que eu posso gastar, né? Quanto pode ser que saia a minha alimentação, e aí vou buscar formas de planejar para eu fazer uma mescla. Então, usar de supermercado para eu ter lanchinhos práticos em mãos durante o dia né, durante o dia da minha viagem, para eu talvez tomar café na hospedagem, se não tiver café incluso, ao invés de eu ficar tomando café fora, que sai mais caro. Fazer isso também na janta, como eu volto para hospedagem à noite, não preciso necessariamente jantar fora todos os dias. E aí aqui eu não tô falando que você não vai provar, que você não vai explorar gastronomicamente o lugar. Não é nada disso, mas você vai buscar um equilíbrio, inclusive vai ser bom para você manter a sua alimentação um pouco mais em ordem, porque chega uma hora que a gente cansa, inclusive às vezes dependendo do tipo de comida, chega uma hora que chega a fazer mal, assim, né? Não nos faz bem e até pode nos atrapalhar no dia a dia. Então a alimentação é um tópico importante. É um tópico que dá para ser bem legal, bem planejado, pra gente aproveitar bastante, aí ainda assim economizar.
só para fechar aqui esse tópico, nesse exemplo que eu falei da viagem de fevereiro do ano passado para a Europa, esse casal, ele tinha um orçamento inicial de alimentação, que foi um orçamento mais genérico, assim, para fazer o levantamento dos custos, para ter informação geral, né, que estava dando em torno de uns 4.000, 4.400 por pessoa, assim, só fazendo o levantamento, né, sem fazer um plano inicial. E aí depois, a hora que parou, fez um planejamento, reajustou alguns valores, conseguiu reduzir em R$1.000 esse valor de alimentação, tá? E sem cortar, sem deixar de aproveitar. Eles não deixaram de aproveitar nada. Eles só fizeram esses ajustes e aí definiram um teto. Beleza, então se eu tenho esse valor aqui disponível para a viagem toda, na média eu tenho X reais, né, X euros, X libras por dia para gastar, e aí vai controlando essa média, né? Se hoje eu estourar, se hoje eu gastar mais do que a minha média, amanhã eu tenho que compensar e gastar menos. E assim eu vou indo, tá? Inclusive essa é uma ótima técnica pra gente economizar no dia a dia. A gente traça a média do dia, né, o valor do dia. Se eu gasto a mais, eu tenho que gastar menos no outro dia. E assim vai indo. Então vamos para o nosso tópico número 6, tá? Aqui da nossa lista de erros. Tem a ver aqui com a parte dos passeios. Um erro bem comum é a gente comprar o City Pass, que são aqueles... É um pacote de passeios, a gente compra como se fosse um cartão, um talão, cheio de passeios ali inclusos e paga um valor. Só que nem sempre o City Pass vale a pena. Em alguns casos ele vale bastante a pena, mas em alguns casos ele não vale. Só que aí para isso a gente precisa comparar, a gente precisa fazer conta. Então, quanto que custaria, né? Quanto custariam os passeios que eu quero fazer se eu comprasse avulso, se eu comprasse eles separados, qual que é o valor máximo, e quanto que é esse City Pass. E aí eu faço a comparação. O que acaba acontecendo aqui? Às vezes a pessoa não sabe como pesquisar todos os passeios que existem numa cidade, não sabe montar um roteiro do dia a dia da viagem dela, ou simplesmente prefere deixar para decidir o que vai fazer lá na hora, na viagem mesmo, ou não tem tempo para correr atrás dessas informações, enfim. E aí acaba comprando um City Pass porque ele é mais prático, né? Tá tudo ali pronto, aí é um pacotão, tem um monte de opção para mim, vou usar isso aqui. Só que aí é que mora o perigo. Mas você tem que comparar esses custos, não tem escapatória, porque pode ser uma baita de uma furada, tá? Vou dar aqui um exemplo para vocês também. Nesse exemplo que estou trazendo para vocês, do erro 6, é exatamente o que foi evitado também lá na viagem desse casal em fevereiro de 2020. Uma das cidades era Londres. Londres tem um City Pass chamado London Pass, bem famoso. Se você começar a pesquisar coisas de Londres, vai começar a aparecer anúncio do London Pass pra você, com certeza. Então ele pipoca muito na nossa frente, a gente acaba caindo nele mesmo sem querer. E aí chama atenção, porque é um pacote, né, um City Pass, eu posso escolher a quantidade de dias ali. Aqui nesse exemplo, a gente comparou pra eles 3 dias, por mais que eles fossem ficar mais em Londres, eles iam ficar mais do que isso, mas o de 6 dias já era não compensava tanto, então a gente estava comparando com o de 3. E aí, a hora que comparou com os passeios que eles decidiram fazer, que eles escolheram fazer, o City Pass não compensava. Aqui, esse print é de hoje, então se fosse hoje, teria custado 107 libras para comprar esse City Pass. Fora que a gente compra no cartão de crédito, é uma compra internacional, ainda incide o IOF de 6,38%, então encarece ainda mais as coisas. E os passeios avulsos, aqui no exemplo deles, eu arredondei para 40, eram 38, 39 e um quebrado. Arredondei aqui para 40 libras, tá? Então olha a diferença de valor. E aí se a gente olha para o valor da cotação que tá hoje da libra, a gente tá com a libra hoje, a libra comercial, R$ 7,36. Vezes 107 libras, são R$ 787 para um City Pass de 3 dias, né? Sendo que os passeios avulso daria em torno de R$ 294, e aí a diferença são R$ 493. Então é bastante coisa, são quase R$ 500 de diferença que teria sido gasto e não teria sido necessário, porque eles não iriam usar
todos os passeios que estavam disponíveis naqueles 3 dias, nem que eles se esforçassem muito, não seria possível usar todos os passeios para assim poder dizer gastei bem o City Pass, né? Também tem isso, tem uma limitação de tempo, a gente não consegue fazer tudo, a gente nem vai aproveitar direito se fizer nessa correria, então sai um gasto bem mais alto aqui nesse exemplo, tá? Vão existir exemplos, sim, de City Pass que compensam. Então, a gente tem que fazer a conta. Então, anota aí para sua vida. Sempre preciso comparar o valor dos passeios que eu quero fazer se eu comprasse avulso versus o City Pass, né? Se der menor, eu não compro o City Pass. Se der um valor igual, muito parecido, né, ou os avulsos derem mais caro que o City Pass, eu vou comprar o City Pass. Porque, inclusive, em alguns casos, o City Pass tem aqueles fura-fila. Então, ele tem algumas facilidades. Mas o preço dele tem que compensar, né? Não vai valer a pena aqui nesse exemplo eu pagar R$500 a mais só para ele ter um fura-fila que, dependendo do passeio, não faz nem diferença. Porque é tanta gente com o City Pass que o fura-fila nem é tão fura-fila assim. E aí, então, pra gente só finalizar aqui, concluir esses exemplos que eu apresentei exemplos de viagens diferentes, né? Apresentei a viagem do Canadá, apresentei da viagem da Europa, apresentei valores de passagem de que a gente gastaria mais com bagagem se a gente fosse fazer, né, comprar uma passagem hoje, dei exemplos mais atuais, né? Então são de viagens separadas. Só que todos esses exemplos, tudo isso poderia acontecer numa mesma viagem para o mesmo lugar. Ia mudar, né, alguns valores, porque depende do destino, né, depende de outros fatores, mas poderia ser tudo na mesma viagem. Então, supondo que tudo que eu te mostrei aqui fosse na mesma viagem, né, hipoteticamente, a gente somaria. Do primeiro exemplo, do primeiro erro lá da passagem aérea, R$1.805 a mais. Aí, dos deslocamentos que eu faria dentro da minha viagem, porque escolhi muitas cidades, mais 347. Aí, mais 130 da bagagem despachada. Mais 1.000 e poucos reais da alimentação a mais, que eu não me planejei, não sabia quanto que tinha que levar e gastei. Talvez levei dinheiro demais e aí, como eu já tinha levado, eu gastei porque estava ali disponível. Ou levei dinheiro de menos, tive que gastar no cartão de crédito, gastei mais porque gastei IOF. Também tem isso. E mais R$493 do City Pass que eu comprei, que eu não precisava ter comprado. E aí, se a gente soma tudo isso, supondo que fosse tudo na mesma viagem, seriam R$3.842 jogados fora. Não tem necessidade, não é um dinheiro a mais que tá te dando mais conforto, mais luxo na sua viagem, aumentando os dias dos seus passeios, não, nada disso. É dinheiro jogado fora, porque você não sabia, porque, né, deixou ali acontecer esses erros. Então, a gente tem que prestar atenção em todos esses detalhes, né? Eu não bato na tecla do planejamento à toa, ela faz diferença. E aí, é uma economia, nesse exemplo aqui, que você realizaria outra viagem. Você poderia ir para mais de um lugar na América do Sul, com esses quase R$4.000. Você poderia fazer América do Sul e algumas viagens no Brasil. Você poderia fazer várias viagens no Brasil. Você poderia usar esse dinheiro para outras formas. Então, você fez uma viagem, supondo que fosse uma viagem maior, uma viagem para a Europa, ou uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para o Canadá, economizou esses R$3.000, R$4.000, né? Você deixou de gastar isso, porque você fez da maneira correta, e aí você pode usar esse dinheiro, né? Você vai conseguir viajar mais vezes para outros lugares, viagens menores, claro, né? Você não economizou metade do valor, mas você consegue fazer outras viagens com isso. Então, em alguns momentos, buscar por economia é o nosso foco. Então, vão ter itens dentro da viagem que para cada um de nós a gente não se importa de fazer uns cortes a mais para daí economizar mais. Em alguns casos, ela vai ser consequência de outras escolhas, né? A gente escolhe que a nossa viagem seja melhor, por isso coloca menos cidades, planeja melhor os passeios, escolhe melhor e, por consequência, economiza. Tá? Então, a economia, ela sempre vem de algum lado, ou como um objetivo, ou como uma consequência. E aí, o que eu sempre gosto de dizer, e eu sempre bato na tecla, inclusive já fiz vídeo falando com este tema, que não existe nada mirabolante, não tem nenhum segredo miraculoso por trás de uma viagem econômica, mas sim existe um passo a passo. Existe aqui no exemplo do Fórmula de Viagem, existe um método
que envolve planejamento, antecedência e consistência em cada etapa, né? Consistência no sentido de eu tenho frequência, né? Eu dou atenção suficiente para cada um dos tópicos que eu preciso dar. Né? O método do Fórmula de Viagem é dessa forma, né? E você estando aqui, você tem contato com esse método nos conteúdos que eu disponibilizo e no caso dos meus alunos, né, das pessoas que fazem parte do curso Fórmula de Viagem, elas têm acesso full a todo esse conhecimento, a todo o passo a passo, tá? Então, é bem importante que a gente tenha essa consciência, tá? Não tem milagre, tem que botar a mão na massa, planejar as nossas viagens.